Thomas Michael Shelby. Herói de guerra, gangster, empresário, político. Um homem de uma ambição assim implacável e de um trauma gigantesco. Hoje a gente vai mergulhar fundo na alma dele para tentar entender que destino o aguardaria. E a pergunta que guia toda essa nossa análise é a seguinte: se o inferno de Dante fosse real, qual seria o destino final de um cara como o Tommy Shelby? E para isso, a gente vai partir do princípio que ele chega no fim da vida sem se arrepender de nada, sabe? Fiel à própria lógica até o último segundo. Para entender os crimes dele, a gente precisa primeiro entender a alma dele. E a chave para isso, olha, tá nas palavras do próprio Tommy. Quando ele diz que já está morto, isso não é só uma frase de efeito, não. É a convicção de um homem que realmente acredita que morreu espiritualmente lá nas trincheiras da França. Essa desconexão, essa frieza, que permite que ele cometa os pecados que cometeu. Olha, a jornada dele nesse inferno com certeza não ia parar logo no começo, sabe? Naqueles círculos superiores. Ali ficam os pecados da paixão, da falta de controle. E vamos combinar, o Tommy raramente perde controle de alguma coisa. Não, os crimes dele não são acidentes. De jeito nenhum. São, na verdade, operações calculadas, frias, são produto de uma mente genial que foi usada para manipular, para coagir, para destruir. São verdadeiros projetos de engenharia moral. E aqui a gente chega num ponto fundamental no universo do Dante. Presta atenção. A violência, que é o pecado da força bruta, é claro que é grave. Mas a fraude, o uso da inteligência para enganar os outros, isso é visto como um mal muito, mas muito maior. Porque no fim das contas, é a perversão do que a gente tem de mais humano, a razão. E não dá pra negar, né? As mãos do Shelby estão cobertas de sangue. A lista de assassinatos é enorme. A organização dele mutila inimigos com uma crueldade absurda. Ele basicamente trouxe as táticas da guerra para as ruas de Birmingham. Só por isso ele já garantiria um lugar lá no 7º círculo, mergulhado num rio de sangue fervente. Só que pro Tommy, a violência é só uma ferramenta. É secundária, sabe? Não é o objetivo final. Com o tempo, ele vira muito mais um general do que um soldado na linha de frente. A verdadeira arma dele, o maior dom e, ao mesmo tempo, o maior crime, é a mente. Então, aquele rio de sangue é raso demais para ele. A gente precisa descer mais. Então a gente chega no 8º círculo, o reino da fraude. Pensa num abismo de pedra gigantesco com 10 valas profundas. Cada uma delas pune um tipo diferente de engano. E é aqui, nesse lugar, que a alma do Thomas Shelby começa a colecionar acusações. Vamos pensar na carreira política dele como membro do parlamento. Ele não foi para lá para servir o povo, né? Foi para conseguir imunidade, contratos, mais poder. Ele transformou a democracia numa extensão dos negócios da família, tratando o Estado como se fosse um grande mercado. E a punição para isso? Seria ser mergulhado em piche felente, aquela coisa preta e pegajosa, a imagem perfeita dos acordos sujos que ele fez. E a hipocrisia dele, então? Ele constrói orfanatos, cria fundações de caridade, posa de amigão da classe trabalhadora, mas é tudo fachada, tudo para lavar reputação. É como uma máscara de ouro reluzente, escondendo o peso de chumbo dos crimes dele. E por isso, ele seria condenado a marchar para sempre, usando uma capa pesadíssima de chumbo. Mas talvez a fraude mais poderosa dele seja outra, a do mau conselheiro. Pensa no Ulisses, o Odisseu, lá na Divina Comédia. O Tommy é igual. Ele usou aquela retórica brilhante, aquele poder de convencer, para levar a própria família para o buraco, tudo por causa da ambição dele. O Tommy tem um poder de convencimento absurdo. É magnético. Quantas vezes a gente não viu ele convencendo a família a seguir ele em mais uma guerra, em mais um plano maluco e arriscado? Tudo em nome daquela ambição que nunca tinha fim. Ele usou o dom da palavra para literalmente arrastar todo mundo que amava ele pro abismo junto. E para esse pecado específico, a punição é terrível. Arder para sempre dentro de uma chama que tem a forma de uma língua. É o símbolo do instrumento que ele usou para enganar. Se a nossa análise parasse por aqui, esse seria o tormento eterno dele. Mas tem uma última fronteira no inferno de Dante. Uma linha que separa enganar um estranho de trair alguém que confiou em você. E o Thomas Shelby, ele não só cruzou essa linha, ele a pulverizou. Ele cometeu o pior dos pecados, a traição. Ele olhou para o laço mais sagrado que existe, a confiança, e não viu um presente. Ele viu uma fraqueza, uma vulnerabilidade para ser explorada para ganho próprio. E o caso mais claro disso tudo é o da Jessie Eden. Pensa bem, ele não só derrotou ela politicamente, não. Ele foi além.
Ele a seduziu, fingiu que se importava com a causa socialista, ganhou a confiança íntima, pessoal dela, para depois usar tudo isso e vender o movimento inteiro para a coroa em troca de dinheiro. Foi uma traição em todos os níveis que se pode imaginar: pessoal, político, ideológico. Então, lá no fundo do universo moral de Dante, no nono e último círculo do inferno, qual é a punição para o pecado mais frio que existe? Não é fogo. É exatamente o contrário de todo calor, de toda paixão. É um lago de gelo. Um lago congelado para onde toda a maldade do universo escorre e se solidifica. E a residência final de Thomas Shelby seria aqui, em Antenora, a segunda esfera do nono círculo, o lugar reservado exatamente para aqueles que, como ele, traíram a sua pátria, o seu partido ou a sua causa. E aqui, a justiça é terrivelmente poética. Aquele homem que estava sempre em movimento, sempre um passo à frente de todo mundo, agora está congelado, imóvel para sempre. A mente genial dele, a sua maior arma, continua funcionando, traçando planos, mas ele não consegue mover um único dedo. E o pior, quando ele chora, as lágrimas congelam no rosto, formando uma máscara de cristal que aprisiona a dor dele ali para toda a eternidade. No fim das contas, a tragédia do Thomas Shelby não é de fogo e explosão. É fria, silenciosa. Ele se torna um monumento de gelo, um aviso eterno do que acontece quando uma inteligência brilhante se separa completamente do amor e da confiança. A paz que ele tanto procurou em vida, no fim, ele encontra, mas na imobilidade terrível da morte espiritual completa. E a pergunta que fica no ar é: será que ele teria escolhido um caminho diferente se tivesse a chance?